Shalom a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o ungido, esteja convosco. Hoje vos traremos os estudos 5, conhecendo os tradutores da Bíblia, os 72 rabinos. Então hoje aí nós vamos trazer para vocês o estudo 5.1, aonde vamos conhecer mais sobre os 72 rabinos que traduziram a Bíblia Septuaginta. Aí vocês podem ver aí a escrita em cima em hebraico, transliterado se fala ou se pronuncia Rabanim, que para nós em português é rabinos. Ou então aí a palavra em grego, logo abaixo, que está escrito Ravnoi, mas se pronuncia Ravini, que é o nosso rabinos em grego. 72 rabinos. A versão da Septuaginta foi a tradução da Bíblia hebraica para a língua grega feita por 72 rabinos, sob encomenda de Ptolomeu II Filadelfo. Esses 72 rabinos, conforme a história, tiveram seus nomes ocultados e por isso seus nomes ficaram no anonimato e não se sabem quais foram. O que se sabe é que esses 72 rabinos eram dominadores com grande capacidade e de amplo conhecimento, tanto no grego koiné quanto no hebraico. E que esses 72 rabinos eram 6 de cada uma das 12 tribos de Israel, os quais trabalharam nela incansavelmente e, segundo a tradição, teriam completado a tradução em 72 dias. Por isso, tal tradução ficou conhecida como Exomida, um numeral cardinal da língua grega, que em português significa 70, que foi chamado no latim romano de Septuaginta, que é a pronúncia da palavra latina Septuagintu, que é representada pelas letras LXX, do qual, na verdade, deriva do número ordinal, que está escrito em grego, de pronúncia Exomida Steviosa, o qual chamamos em português Septuagésimo, de pronúncia Exodomicostos, referente ao tempo que a Bíblia judaica helenística levou para ser traduzida, ou seja, no 70º dia, quer dizer, em 70 dias. Assim, a Septuaginta em grego é metafrase tonezomidoconta, feita em 70 dias, exomida dio imeres, por 72 rabinos, exomida dio ravini. A Septuaginta, desde o século I, é a versão clássica da Bíblia hebraica para os cristãos de língua grega e foi usada como base para diversas traduções da Bíblia. A Septuaginta é o nome da versão da Bíblia hebraica traduzida em etapas para o grego koiné entre o século III a.C. e o século I a.C. em Alexandria. Dentre outras tantas, é a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego, língua franca do Mediterrâneo Oriental, pelo tempo de Alexandre o Grande. Então, por essas e por outras, é que não temos como citar ou falar os nomes dos autores, assim como também não temos como falar da história de vida de cada um.
Mas o que é um rabino? Rabino ou rabi, do hebraico clássico ribi, no hebraico moderno rabi, dentro do judaísmo significa professor ou mestre, ou literalmente grande. A palavra rabi, meu mestre, deriva da raiz hebraica rav, que no hebraico bíblico significa grande ou distinto em conhecimento. No judaísmo, rabino é um título usado para distinguir aquele que ensina, aquele que tem a autoridade dos doutores da Torá, ou aquele apontado pelos líderes religiosos da comunidade. Hoje, os rabinos são os responsáveis pelo ensino e aplicação dos ensinamentos do judaísmo. Ao contrário de outras religiões, o rabino não é um sacerdote, não sendo estritamente necessário para a realização da maioria dos atos do ciclo de vida judaico, como casamento, bar mitzvah, sepultamentos e outros. Os únicos atos que exigem a participação de um rabino são o get, o divórcio, conversões e litígios que exigem a decisão de um tribunal rabínico. No entanto, em nossos dias, em grande parte pela laicização da comunidade judaica, os rabinos assumiram o papel de condutores da maior parte das cerimônias religiosas. Ainda assim, no judaísmo clássico, pré-diáspora, há a figura dos representantes de Deus, a classe sacerdotal, pessoas com um contato especial com a divindade. Então, esses 272 rabinos, que são mestres rabínicos, os quais foram escolhidos a dedos por conterem um grande conhecimento em grego koiné, a língua dos judeus gregos que nasciam na Grécia Antiga, de Alexandre o Grande. Porém, como falamos, seus nomes não foram expostos ou divulgados, pois que a ideia era que isso não tinha importância. Vamos aí então deixar para vocês aí as referências para quem quiser saber mais sobre os 72 rabinos, os quais desconhecidos fizeram a tradução da língua hebraica da Bíblia Tanakh para a língua grega, chamada depois em latim por Septuaginta. Aguardamos vocês para o próximo estudo, aonde falaremos de Sanctus Hieronymus, São Jerônimo, que fez a tradução da Bíblia Vulgata Latina. Que Deus vos abençoe e até lá!